A lei que criou o programa Mais Médicos foi declarada constitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada durante a análise de ação em que a Associação Médica Brasileira alegava que não havia urgência para a edição da medida provisória convertida em lei que criou o programa Mais Médicos para suprir a carência desses profissionais no Brasil. O relator, ministro Marco Aurélio, rebateu o argumento, alegando que hoje no país existem 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes e que isso justifica a urgência para a edição da norma. Média considerável e inferior à de países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante. Há grande desigualdade na distribuição dos médicos pelas regiões. Trata-se de exceção à regra geral. A falta de concurso público justifica-se pelo número insuficiente de médicos. Mas o relator entendeu que são inconstitucionais os dispositivos da lei que determinam um pagamento menor a médicos cubanos e autorizam médicos estrangeiros a atuarem no Brasil sem a revalidação do diploma. A dispensa de revalidação do diploma mostra-se incompatível com o princípio da proibição de proteção deficiente, por se tratar de medida inapta a promover de maneira constitucional o direito à vida e à saúde dos pacientes atendidos por profissionais cuja qualificação técnica, considerada a realidade brasileira, não foi suficientemente avaliada. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, entendendo que a lei é totalmente válida. Para ele, os médicos cubanos que se inscrevem sabem das condições da bolsa e não há exercício ilegal da medicina ao não se exigir a revalidação do diploma. Não foi a Constituição que estabeleceu a obrigatoriedade de revalidação. A legislação geral prevê essa revalidação. Essa medida do artigo 16 seria, ao meu ver, e dentro do que o comando constitucional permite, seria uma excepcionalidade para o médico intercambista. Não significa que essa lei especial, essa norma específica em relação à regra geral, deixou de exigir a qualificação necessária para o exercício da medicina. A maioria dos ministros acompanhou a divergência pela validade da lei que criou o Mais Médicos. Nós sabemos que esse tema esteve eivado de muita polêmica e de muita discussão e também sofreu vários reajustes na própria legislação ao longo do tempo, e a própria legislação acabou por ser reformada no sentido do respeito mesmo aos pagamentos adequados. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, farei a juntada do meu voto, mas também julgo improcedentes os pedidos, pelos fundamentos que foram aqui já longamente expendidos, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. No início da sessão, os ministros consideraram constitucionais 3 leis que proíbem o amianto em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no município de São Paulo. Bom, para comentar a sessão de ontem, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, eram 2 ações, né? Mas só uma teve o mérito analisado, é isso por quê? 2 ações, uma com um pedido um pouco mais abrangente que a outra, mas o ministro Alexandre de Moraes, ao abrir a divergência em relação ao voto do ministro relator Marco Aurélio, entendeu que a autora de uma das ações diretas de inconstitucionalidade não teria legitimidade para fazê-lo, porque o registro sindical dela tinha sido anulado, invalidado por uma decisão judicial, da qual já não mais cabia recurso, já transitado em julgado, e por essa razão os ministros, na maioria que se formou, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, acabou entendendo que essa ação deveria ser extinta em razão da impossibilidade da associação poder apresentar esse pedido. Mas, em relação à outra ação direta de inconstitucionalidade, o julgamento prosseguiu normalmente e vários eram os pontos do programa Mais Médico, que a princípio havia sido instituído por uma medida provisória e depois foi convertido em lei em 2003, que eram questionados em relação à Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio, relator, o primeiro a proferir o seu voto,
entendeu que a maior parte do programa seria absolutamente constitucional, compatível com a necessidade da implementação dessa política pública adotada pelo governo federal, mas que, em 2 pontos, haveria um confronto com a Constituição. Um primeiro momento, o ministro considerou inconstitucional a dispensa da revalidação do diploma daqueles médicos estrangeiros que se cadastrassem no programa para exercer a profissão aqui no Brasil. Ele disse que isso seria uma inconstitucionalidade, já que é exigido para todos os diplomas adquiridos no estrangeiro e, portanto, para exercer a profissão aqui, deveria ter a revalidação também. E um outro ponto que o ministro Marco Aurélio entendeu ser inconstitucional, violaria o princípio da isonomia, a diferenciação dos salários ofertados para esses médicos cadastrados no programa e que haveria uma violação, portanto, do artigo 7º da Constituição, que garante direitos iguais a todos os trabalhadores no Brasil. Nesse ponto, em relação a esses 2 questionamentos ou essas 2 inconstitucionalidades, apenas a ministra Rosa Weber acompanhou o ministro Marco Aurélio, porque a maioria que se formou no plenário na sessão de ontem acompanhou a divergência do ministro Alexandre de Moraes, que acabou superando essas inconstitucionalidades que o ministro Marco Aurélio apontou para dizer que o programa Mais Médico é sim constitucional e que talvez não seja a melhor política adotada, mas que ela não viola de forma alguma a Constituição. Afastou a exigência da revalidação do diploma e disse que essa exigência, a necessidade de revalidação, não está prevista na Constituição, mas sim na legislação infraconstitucional. E que esse programa criou uma excepcionalidade da necessidade de revalidação. E, em razão do princípio da isonomia, ele disse que essa relação dos médicos cadastrados no programa não é uma relação de vínculo empregatício e que, portanto, também não haveria qualquer violação em relação ao artigo 7º da Constituição. Portanto, o programa Mais Médicos é constitucional, não viola a Constituição Federal. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Até semana que vem. Até.